Olá, amados, graça e paz. Bem-vindos sejam todos aí ao canal Haroldo Lira. É um prazer em me reunir com vocês aqui como igreja. Estou passando aqui para a gente falar um pouco da nossa liberdade em Cristo. Amados, se inscreve aí no canal, aí dá o like, compartilha aí para que essa mensagem chegue a outras pessoas. E é um prazer se reunir aqui como igreja, falando um pouco aqui da liberdade em Cristo. E eu queria falar um pouco para os irmãos da graça de Deus em Cristo, que é as 14 cartas de Paulo, e esclarecer aos irmãos do sistema religioso aí chamado evangélico, que infelizmente ainda não saberam separar o que é lei e o que é graça, e para quem é que veio a lei de Moisés e o que é a lei de Moisés, e que infelizmente, quando Cristo já nos libertou da maldição da lei, infelizmente os doutores, os pastores, os chamados teólogos, pegam os filhos de Deus e mantêm eles escravos desse sistema religioso aí, que não tem como a gente pregar, falar, sem que falar deles, porque eles só pregam por torpe e ganância. E amados, olha, é muito difícil você pregar o evangelho da graça de Deus, porque o evangelho da graça de Deus em Cristo incomoda esses cães gulosos aí do sistema, porque eles omitiram a verdade de Deus e pegaram a verdade de Deus e transformaram em mentira, e que infelizmente, né, eles não pregam o evangelho. E você, para pregar o evangelho, você tem que falar a verdade. E eles, infelizmente, eles não pregam o evangelho porque o evangelho tudo é de graça. O evangelho da graça de Deus em Cristo já está dizendo, é tudo de graça. É aquilo em que Deus ele já fez e que o justo viverá pela fé. Então, o que eles fazem? Eles pegam e mantêm os filhos de Deus na antiga aliança, quando Deus já estabeleceu uma nova aliança, né? E eles mantêm as pessoas na antiga aliança porque eles se alimentam de Malaquias 3:11, se alimentam de Deuteronômio. Então, meu amado, eles não têm nem o intuito de pregar a nova aliança. Porque a nova aliança, meu amado, a graça de Deus em Cristo, não tem glória para homem. É só Deus e os seus filhos. Então, olha, nós pregadores da graça de Deus, nós estamos aqui para tentar fazer com que os irmãos entendam que a lei de Moisés, a primeira aliança, nunca foi para os gentios e que hoje não é mais para ninguém. Aí você prega isso aí para um irmão da lei, para um evangélico, ele diz assim: "Ah, então você está tirando
Você está tirando coisas da Bíblia, então, você tá cancelando. Aí ele vai logo lá para Mateus, né? Ele vai logo lá para Mateus e diz assim, você está tirando... Tá, a palavra diz que não é para tirar nenhum i e nem um tio. Meu amado, olha, quando... Aqui, eu vou ler para tu aqui, olha. Aqui em Mateus 5, 17 e 18, quando ele se refere aqui que não vai passar nem um i e nem um tio da lei, ele está se referindo que Jesus de Nazaré, ele veio cumprir toda a lei e que não ia passar nem um i e nem um tio, meu amado. Não é com relação à Bíblia, não. O que que vocês precisam entender? Vocês precisam entender que toda a primeira aliança, né? Que toda a lei de Moisés, Lucas 16, 16, a lei e os profetas duraram até João. Então, como a lei de Moisés não veio para você que é gentil, e você não entra na primeira aliança, que é até João, então, para aplicar na sua vida, nada da primeira aliança pode ser aplicado na tua vida, cara. Nem para você e nem para ninguém do mundo inteiro. Por quê, Lira? Porque toda a primeira aliança, meu amado, toda a primeira aliança, eu já expliquei para vocês que o homem não pôde cumprir e Deus se revestiu de carne e cumpriu no lugar do homem, né? E ele estabeleceu uma nova aliança. Então, olha, você, não só você, mas esse teu cão guloso aí, né? Ele está, ele não está mais ou nunca esteve na primeira aliança. Entende, meu amado? É aquilo que eu te falei, olha. Como é que você vai no Detran e tira uma carteira categoria B para você dirigir carro categoria B? Como é que tu vai dirigir ônibus, caminhão? Não pode, meu amado. Não pode porque você não está autorizado. Você não está autorizado a dirigir caminhão. Você não está autorizado a dirigir ônibus. É a mesma coisa aqui, meu amado. Aqui, ele estabeleceu uma nova aliança, meu amado. Ele cumpriu a primeira aliança e estabeleceu uma nova aliança, né? Que é as 14 cartas de Paulo, que é de Romanos a Hebreu, onde é para o mundo inteiro viver. Onde está a tua herança. Como o teu cão guloso te escraviza na antiga aliança para manter a mentira dele e manter o poder dele, se achando o próprio Deus, então você não abriu o teu testamento, meu amado. Você não abriu o teu testamento, né? E consecutivamente você não tem acesso à tua herança, né? Que está de Romanos a Hebreus, onde ele já fez tudo por você e é por você viver somente pela graça, ou seja, pela fé. Então, olha, quer dizer, Lira, então, que a Bíblia, todo o Antigo Testamento, ou seja, até João não é mais para mim. Exatamente, não é para nunca foi para você, não é para mim e não é para mais ninguém. Por quê? Porque a lei e os profetas duraram até João, meu amado. Então, até João não tem mais lei e não tem mais profeta. Ou seja, se estabeleceu uma nova aliança, porque o dono do mundo, a primeira aliança, o homem não pôde cumprir, que eram os judeus, e ele cumpriu, e lá na cruz ele falou, está consumado.
Que vocês precisam entender o que significa dizer está consumado. Que é exatamente que ele já cumpriu. Ele cumpriu. Não é para tu cumprir, meu amado. Não é para tu querer fazer o sacrifício que ele já fez. É para você viver a nova aliança. Você está autorizado somente a viver a nova aliança. Se você quiser viver a antiga aliança, você é desobediente a Deus. Você é pecador. Você é um desgraçado, um condenado e tu não vale nada. E o teu pastor ainda diz que tu é ladrão. Por quê? Porque tu está na antiga aliança. E ele utiliza, por exemplo, Malaquias 3:10, Malaquias 3, 8 a 11, para quê? Para te roubar. Para dizer que você está roubando a Deus. Quando Deus, ele já cumpriu tudo isso aí, meu amado. Que era a lei de Moisés. Ele cumpriu a Páscoa. Eu tenho desejado comer convosco, falando lá com os discípulos dele, esta última Páscoa. Não tem Páscoa mais, não existe Páscoa. A última ele comeu. E a Santa Ceia, Lira? A Santa Ceia foi o teu cão guloso que inventou. Não existe isso aqui na Bíblia, Santa Ceia. Que vocês precisam entender isso, gente. Porque senão o coronavírus vai continuar aumentando cada vez mais, porque vocês só chamam ele de mentiroso. Ele disse que já cumpriu a primeira aliança e estabeleceu uma segunda. Você diz que é mentira. Ele disse que você já é batizado no Espírito Santo. Você diz que é mentira. Ele diz que vocês já é salvo. Você diz que é mentira. Ele diz que o fim da lei é Cristo. Romanos 10:4. Você diz que é mentira. Ele diz que já te salvou. Você diz que é mentira. Ele diz que morreu pelo teu pecado, ressuscitou pela tua justificação. Você diz que é mentira. E vocês não querem coronavírus, negado. Coronavírus é muito pouco diante do que se faz com Deus, gente. Vocês pegaram Deus e vocês usam Deus como um boneco. Leva para lá, leva para cá. Transformaram ele num pedaço de pau. Pegaram um monte de defunto aí, transformaram em santo e diz que está servindo a Deus através desses defuntos. Vocês não conseguem ver isso, gente. Vocês estão brincando com Deus, gente. Vocês estão brincando com Deus e a ira dele está sobre o mundo e vocês não estão sentindo e vocês ainda dizem que é coisa do diabo. Do diabo de vocês, porque não é o diabo da Bíblia. O diabo da Bíblia que é opositor. É Judas, que se opôs a Deus. É Pedro, Satanás, que se opôs a Deus. Esse aqui é o diabo e é o Satanás da Bíblia. Lira, e aqueles demônios que Jesus expulsava daquele povo, aquilo ali, demônio, é estado de espírito. Seja por bem ou seja por mal. Ou seja, o que o Jesus fazia era curar pessoas enfermas. Por exemplo, aquele cara que ficava com a força enorme e ficava espumando, se fosse por dia de hoje, aquilo ali era epilepsia. Mas para ele lá, para os judeus, era demônios, estado de espírito. Que vocês, essas coisas sábias assim, vocês dizem que é mentira. Então, meu amado, olha, nós aqui, né, pregadores da graça de Deus em Cristo, nós estamos aqui para pregar a verdade, gente. Nós não estamos aqui para manter vocês na mentira, né? Por exemplo, dizer para tu que Jesus vai voltar. E nós aqui, nós temos peito de dizer, meu amado, nós temos peito de dizer, porque é a verdade, que Jesus não vai voltar, mas Jesus não vai voltar porque Jesus, ele já está dentro de ti, meu amado. Jesus não vai mais voltar para lugar nenhum. Jesus, o Cristo ressuscitado, ele não ficou de voltar para lugar nenhum. Não tem nenhum doutor desses daí que me mostre na Bíblia aqui, como vocês dizem aí, que ele ficou de voltar para buscar a igreja. Isso é uma mentira de vocês. Não existe isso aqui. Quem ficou de voltar e já voltou foi o Filho do Homem, que era Jesus de Nazaré, que veio para juízo
contra aquela geração do ano 70 que eram os judeus. E ele já voltou. Então, meu amado, e por que que o cão guloso prega que Jesus vai voltar? Para te manter na mentira, macho. Para te manter escravo. Porque se Jesus voltar e se tu tiver com teu dízimo atrasado, o que que acontece? Diz para mim aí. Tu vai ficar, mano. Você vai ficar. E você com medo de ficar, tu dá tudo. Então, meu amado, Jesus não vai mais voltar. Jesus, ele já está dentro de você. Paulo disse, eu não vivo, mas ele vive em mim. Olha, meu amado, todos os teus dias já estão escritos aqui no livro da vida, mesmo antes de você existir. E você tem que saber que Jesus não vai voltar, porque ele já voltou e está dentro de você. E que você tem que viver a vida, né? Você tem que viver a vida com a tua mulher, com a tua família, né? Você tem que viver esta vida aqui, porque esta vida aqui, você só tem essa. Então você tem que viver com a tua esposa, né? Você tem que viver com a tua família, né? Você tem que ser feliz com a tua família. Sair desse sistema religioso desgraçado aí, onde mantém vocês nessa escravidão aí, e vocês esperando Jesus voltar. E quantas gerações da tua família, quantas gerações estão esperando Jesus voltar e ele nunca voltou, mano? Quantas gerações da tua família? Quantas gerações? E quantas gerações vão ter mais que esperar nesse engano, esperando Jesus voltar? Jesus não vai voltar, gente. Voltar para onde? Para onde é que Jesus vai voltar? Se a palavra diz aqui que ele está sentado no seu trono, governando todas as coisas pela palavra do seu poder, que é o evangelho, que vocês não têm. Então, meu amado, você crendo que Jesus já está em ti, o que que acontece? Você vive sem medo, meu amado. Você vive sem medo, crendo naquilo que o evangelho diz e crendo no que ele já fez por você. Nada pode te separar do amor de Deus, mano. Nada pode te separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nada, nada. Como é que o cara diz que se ele voltar, tu vai ficar? Entende, meu amado? Então, olha, você tem que sair dessa mentira e viver em liberdade em Cristo. Liberdade em Cristo é uma liberdade, né? É uma liberdade em Cristo, mas não com libertinagem. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Entende, meu amado? Se você é um filho de Deus, é claro que você não vai querer viver se prostituindo, porque essa é a liberdade. Não é essa liberdade. A liberdade é a liberdade que ele te dá do evangelho. Olha, eu passei a vida toda nessas sinagogas aí, né? E eu sempre ouvi essas frases aqui, ó. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas vos libertará de quê, meu amado? Vos libertará de quê se vocês não têm liberdade de nada? Vocês não podem vestir uma bermuda, você não pode vestir uma camiseta, você não pode cortar o cabelo, você não pode ir à praia, não pode ver televisão. Não pode nada. Não pode dar um beijo na mulher dentro da igreja. Qual é a liberdade, meu amado, que vocês têm? Nenhuma, meu amado. Você tem liberdade de nada. Tudo no mundo que você quer, até uma briga de casal, tu vai procurar o pastor para contar para ele. Isso não é liberdade, meu amado, isso é escravidão.
Isso aí é escravidão. Conhecereis a verdade e a verdade vos te libertará. É exatamente te libertar desse teu cão guloso aí, que te aprisionou nesse sistema religioso aí e te apresentou a lei de Moisés, que é o ministério de condenação e morte, que nunca foi para você. E vocês vivem debaixo dessa maldição da lei, anulando a graça de Deus em Cristo, que está lá em Gálatas, está lá em Gálatas 5, só um minuto, que eu vou logo ver aqui, que é para não falar errado, porque senão já vem as condenações. Então, olha, eu vou, já que eu vou falar, eu vou ler para tu aqui, é Gálatas 2, 21, olha. Aqui, ó. Eu vou ler logo para tu aqui, né, do 19 ao 21, ó. Porque aqui é Paulo falando, ó. Porque eu, mediante a própria lei, ó, essa lei aí que te aprisionou, mas que vocês não conseguem entender que a lei é todo o Antigo Testamento, mas. Olha, gente, com entendimento, a lei e os profetas duraram até João, a lei que foi só para os judeus que ele não cumpriu e que Deus se revestiu de carne e cumpriu no lugar deles, né? É toda a antiga aliança, gente. Toda a antiga aliança. E quer dizer que eu não posso abrir o Antigo Testamento? Pode. Você não pode fazer o que vocês fazem. Querer fazer o que está no Antigo Testamento. Porque vocês estão atrasados. Deus, ele já fez. Ele já fez tudo. Tudo que tinha aqui de promessa e da lei de Moisés, ele já fez. Sabe como? Através do sacrifício. Cumprindo tudo o que estava escrito. E quando chegou lá na cruz, ele falou, está consumado. Que nem isso vocês não conseguem discernir. Então, olha, aqui em Gálatas 2,19 diz assim, olha, Paulo fala assim, olha, porque eu... Paulo aqui está falando com ele mesmo, ó. Porque eu... Por que, Paulo, que você está falando eu? Porque Paulo, ele era judeu, mas Paulo, ele estava sob a lei. Então, ele diz aqui, ó, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. A fim de quê, Paulo, que tu morreu para a lei? A fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Então, gente, olha, quando eu falo para vocês, né, com entendimento de que vocês não têm Cristo, vocês ficam com raiva, mano. Mas é uma realidade, e nós, da graça de Deus, nós temos essa ousadia, né, de pregar a verdade, o que teu cão guloso não faz. Meu amado, por que eu estou dizendo que tu não tem Cristo, meu amado? Porque na lei não existe Cristo, meu amado. Na lei não existe o Evangelho. Na primeira aliança não tem o Evangelho, meu amado. O Evangelho é a graça de Deus em Cristo, que é dizendo o que ele já fez por você, meu amado, espiritualmente. Então, olha, Paulo diz assim, olha, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Para quê, Paulo? A fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Meu amado, você só pode estar crucificado com Cristo, você só pode ser uma nova criatura, né? Se você estiver depois da cruz. E aonde é que está a lira depois da cruz? Só na nova aliança, meu amado. Só na nova aliança, porque a antiga aliança não era Jesus de Nazaré, cara. Então, olha, deixa eu falar aqui o 20, ó. Paulo continua aqui no 20 e diz assim, ó. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Por que Paulo está dizendo que ele morreu para a lei para viver para Cristo, e aqui ele está dizendo que ele não vive, mas Cristo vive em mim? Porque, meu amado, olha, preste atenção, ó. Depois da cruz, né? Depois da cruz, nós passamos a ser templo, com a queda lá do santuário de Deus, né? Que era de pedra. O santuário de Deus depois da cruz somos nós, és tu. Então, por isso que Paulo diz assim, olha, eu não vivo, mas ele vive em mim.
Cristo já vive em tu, meu amado. E esse cão guloso aí tá mandando tu esperar Jesus voltar, mano. Paulo diz aqui no 20, olha, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, ó. Tô esperando Jesus voltar, se ele já tá em tu, macho. Tá aqui, eu tô lendo o evangelho, cara. Como é que tu é crente e diz que tudo isso aqui é mentira? Tu é crente de quê, cara? Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E olha, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé. Na fé, ó. Tu tem que viver da fé, canela de fogo. Tu tem que viver na fé, pela fé. E o que é viver pela fé? Viver pela fé é tu crer no que ele fez, mas não é tudo que tu vai fazer, tem que ouvir o pastor e perguntar para ele o que é para fazer. Então, olha, Paulo diz aqui no 20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, ó, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aí no 21 aqui vem a bomba para vocês, olha, que é o que vocês fazem o contrário, ó. Não anulo a graça de Deus. E o que é a graça de Deus, Lira? A graça de Deus é toda a nova aliança, mano. A graça de Deus é as 14 cartas de Paulo, que é o Cristo ressuscitado, onde diz o que ele já fez por você. Não anulo a graça de Deus. E como é que se anula a graça de Deus? Vivendo na lei de Moisés, como vocês vivem. Vivendo na primeira aliança. Então, meu amado, olha, Gálatas 2:21. 2:21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, ó, você diz que a justiça de vocês é mediante a lei. Como assim, Lira? Porque vocês vivem na lei, cara. E o que é a lei? A lei é sacrifício. Vocês vivem pelo sacrifício. Vocês vivem achando que vocês têm que fazer. Quando Deus ele já fez, e ele diz lá em Romanos 1, 16 e 17, não me envergonhe do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. Para a justiça de todo aquele que crê, olha. E aqui tu está dizendo que a justiça é pela lei. Ele está dizendo que é pela fé. É pela fé, cara, não é pela lei. Gálatas 2:21, não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segues que morreu Cristo em vão, olha. Vocês dizem que Cristo morreu em vão e que quem sabe das coisas é o teu pastor e que Deus não sabe de nada. Entendeu, meu amado? Então, vocês precisam ir para a graça de Deus em Cristo, gente. Vocês precisam deixar de querer praticar a antiga aliança. Vocês querem abrir a antiga aliança, vocês podem abrir, mas para ler, para procurar saber o que foi, e etc e tal. Mas viver é pela graça, é pela fé. O justo viverá pela fé. A fé em quê? No que ele já fez. De Romanos a Hebreus. Então, amados, vou parando por aqui, tá? Te agradecendo aí. Graça e paz e até a próxima.